Gente, terminando essa parte da questão das testemunhas, da proteção dos santos, ficou claro para vocês? Mais alguma dúvida? Ficou esclarecido? Como eu falei, mais para frente a gente vai poder estudar um pouquinho mais sobre essa questão da tribulação em si. O nosso foco não é só ficar em cima disso, mas certamente na parte do milênio eu vou trazer para vocês uma matéria mais histórica a respeito de como já se acreditou no milênio de Jesus ao longo da história da igreja. Então a gente vai ver desde a igreja primitiva como que eles acreditavam sobre o milênio, passando pelos os pais da igreja, né, como Agostinho, Calvino, Lutero. Esse pessoal pensava a respeito disso, passando por homens como Jonathan Edwards, qual é a forma que eles pensavam, a teologia que tinha a respeito do milênio, até chegar aos nossos dias e também ao século passado com a doutrina do dispensacionalismo, né, arrebatamento secreto e tudo mais, e o que a gente está buscando desenvolver aqui, tá? Então mais para frente, quando a gente for fazer uma série sobre o milênio, eu vou trazer para vocês também essa matéria histórica sobre o milênio, e depois a gente vai estudar como vai ser a vida do milênio, quais serão os acontecimentos do milênio, nossas funções, como que nós vamos viver, como que nós vamos trabalhar nesse período, e vai ser bem legal, tá? Vamos terminar essa parte aqui até onde dá início aos selos e trombetas, que eu acredito que hoje a gente vai começar a parte dos selos já, tá? Vamos ver ali, os santos serão perseguidos, muitos se tornarão mártires e vencerão a Satanás com o testemunho de Yeshua. Eu fiz questão de colocar isso aqui, ó, vencer a Satanás com o seu testemunho, porque quando a gente cumpre o nosso testemunho, a gente vence e não perde, tá? Como foi questionado aqui, o estar protegido nesses dias não quer dizer que você não pode passar pela morte. Nós somos protegidos dos terríveis juízos que vão ser lançados sobre a terra por intermédio de Deus e em cooperação conosco também, tá? Mas, como a gente bem citou aqui, sendo taxados como intolerantes e como aqueles que não estão de acordo com a filosofia ou a ideologia que estará acontecendo no mundo, certamente passaremos por perseguição. Muitos passarão pelo próprio martírio, e isso é motivo de glória, ok? Até no livro do Apocalipse, alguns textos que falam exatamente sobre o tipo de pessoa, como ela morreu e a glória que ela vai receber. Então isso é bem bacana, a gente vai estudar um pouquinho sobre isso agora. Então vencer a Satanás é mediante o cumprimento do testemunho de Jesus em nós, né? O espírito da profecia testemunha quem Jesus é. Então, a forma como a gente está profetizando é mediante um testemunho verdadeiro de Jesus. Então, ponto 1, perseguição e luta de Satanás e o anticristo contra os santos, tá? Revelação 12:17. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra aos demais filhos dela, os que guardam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. Satanás vai se voltar contra quem? Contra a mulher, os que guardam os mandamentos de Deus e os que mantêm o testemunho de Jesus. Então ele vai fazer contra o povo de Israel, contra os que seguem a Jesus, os que temem a Deus, que guardam os seus mandamentos. Revelação 13, o 7a e o 10b, a parte do versículo. Também lhe foi permitido fazer guerra contra os santos e vencê-los. Provavelmente uma menção ao martírio, eu escrevi aqui. Pois nesse contexto também alguns deverão negar a sua fé. Aqui está a perseverança e a fé dos santos. Olha só o que o texto diz. No momento em que essas pessoas vão passar por esse tipo de perseguição, aqui nossa fé é testada. Então, a forma de nós sermos perseguidos tem que ser visto por nós, os que estão realmente buscando servir Jesus, como algo positivo, porque então nós vamos ver se a nossa fé é verdadeira. Como que nós vamos ser aprovados diante de Deus se não primeiro nós formos testados e passarmos por uma prova? Ninguém passa de ano se não ser provado antes, né? Esse termo aprovado é quem passou por uma prova aí, ó, joinha. Você foi qualificado para isso. Então aqui vai ser permitido que seja feito guerra contra os santos. Quem que vai permitir? O Deus que nos protege. Ele vai permitir que seja testado. Lembra o que aconteceu com Jó? Deus permitiu que Satanás testasse Jó,
para ver aonde que estava a justiça de Jó, onde estava fundamentada a fé de Jó. E no final de todo o teste de Jó, que não foi fácil, foi visto que realmente ele ainda glorificou a Deus. Deus me deu, Deus tomou. E Deus foi glorificado pela vida de Jó. Então é permitido que seja feito guerra aos santos e vencê-los, que aqui para mim ele está fazendo menção ao próprio martírio, tá? E no final ele diz, aqui está a perseverança e a fé dos santos. Isso aqui é maravilhoso, porque nós ainda somos muito fracos no quesito perseverança e teste de fé. Muitos de nós nunca fomos testados pela nossa fé. Talvez a gente passe aí por uma perseguiçãozinha, às vezes uma desilusão dentro da própria igreja, a gente se frustra com algumas pessoas. Gente, isso não se compara com uma perseguição física. Se a gente ainda está desanimando na fé por causa de um conflito ou outro com pessoas, gente, pelo amor de Deus, isso não é perseguição. A gente vai provar de uma perseguição verdadeira. E o que está acontecendo conosco hoje é só um aprimoramento ainda, que a gente tem que trazer para o lado positivo, vencer isso e sair mais forte diante desses problemas que a gente pode passar. E é bom que algumas coisas aconteçam conosco para a gente já começar a ver a nossa fé testada, mas nada se compara ao que vai acontecer naqueles dias, tá? Então é bom que a gente já se submeta hoje a Deus, deixar Deus conduzir nossas vidas, para que naquele dia a gente possa ser estes perseverantes e com fé em Deus. Revelação 14:12. Aqui está a perseverança dos santos, daqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Mais um texto, ok? Ponto 2. Alguns santos serão martirizados neste período, confirmando a presença da igreja na grande tribulação. Mais um texto que confirma a igreja na grande tribulação, fugindo um pouco dessa ideia pré-tribulacionista, tá? Revelação 6, do 10 ao 11. E clamaram com grande voz, dizendo, até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Quem são esses que estão falando aqui? Aqueles que estão debaixo do trono de Deus, já mortos, tá? Diz que essas almas vão começar a clamar a Deus para que Deus possa julgar a causa deles. Qual que é a resposta de Deus àquelas almas? E foram dadas a cada um deles compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda por pouco tempo, até que se completasse o número de seus conservos, que haviam de ser mortos, como também eles o foram. Então Deus fala para aqueles irmãos que foram mortos pelo Evangelho, dizendo, calma, repousem um momento, porque ainda mais pessoas vão morrer da forma como vocês morreram, pela fé de vocês. Precisa completar o número desses mártires. Revelação 20, versículo 4. E vi as almas daqueles que foram, o que está escrito aí? Degolados, algumas versões decapitados. Está falando exatamente da morte que essas pessoas, o tipo de morte que elas sofreram. A gente pode ver, a gente já viu isso acontecendo naqueles vídeos, né, dos irmãos lá do... Tipo, aqueles irmãos que morreram daquela forma, está escrito aqui sobre eles. Eles estão na Bíblia, ok? E eles vão receber uma recompensa específica por isso. E vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam um sinal na fronte nem nas mãos. Quem são essas pessoas aqui? Quem são esses degolados aqui em específico? Aqueles que estão no período da tribulação, porque estes não adoraram a besta e nem receberam a marca, nem adoraram a sua imagem. Então, estou falando sobre um grupo de pessoas que estarão na terra e que vão passar por esse tipo de morte aqui. A gente já viu isso acontecendo e agora a gente vê João trazendo para o contexto dos últimos dias, dos últimos 3 anos e meio, ok? Então isso eu fico pensando assim, como Deus é detalhista em nos mostrar como que as coisas vão acontecer. Só fica despreparado e não vigilante quem quer realmente. Mas Deus está dando até detalhes de como muitos cristãos vão perder suas vidas. E gente, isso aqui é motivo de glória, tá? Não é motivo de medo. Se você passar por isso aqui, você é um dos que estão escritos na Bíblia a respeito de você.
E Deus vai recompensar a cada um desses servos de forma grandiosa. E isso certamente está ligado ao nosso futuro galardão, quando nós recebermos nossa recompensa diante do tribunal de Cristo. Então, como nós morremos também, isso vai ser colocado na balança, porque Deus é extremamente justo com tudo que acontece conosco. Não se iluda, cada perseguição que você passa, cada calúnia, cada difamação, e você está colocando o seu coração em Deus, clamando pela justiça de Deus, você vai ser recompensado por cada coisa que acontece com você. Se você acredita que Deus é justo, coloque sua expectativa e esperança nele. Amém? Ponto 3. Garantia de vitória dos santos contra Satanás, anticristo e as nações aliadas a eles. Ponto 2 diz que Satanás vai ser perseguido e vai vencer os santos. Ponto 3 diz que é garantido que nós vamos ter vitória contra Satanás. O que isso quer dizer? Vamos lá. Revelação 12:11. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Isso é vencer. Porque amam a Jesus, porque amam o Cordeiro, nem mesmo a vida é mais preciosa diante de um problema como esse que virá pela frente. Aos nossos olhos, isso vai ser motivo de glória, porque nós estamos seguindo a Jesus e cumprindo o testemunho de Jesus. Um próximo ponto, Revelação 17:14. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os que estão com ele, os chamados e eleitos e fiéis. Então a certeza de vitória está aqui. Por mais que nós venhamos morrer antes de Jesus retornar, quando Jesus retornar e ressuscitar todos os que morreram nele, a vitória já é certa, porque já foi decretado a vitória de Jesus, tanto a partir da cruz, como nos últimos dias. Jesus vem para destruir o anticristo, o seu domínio, o seu governo e aprisionar Satanás. E todos os que estiverem com Jesus são chamados de mais que vencedores. Então, o papel nosso aqui hoje é de que lado nós estamos e se nós iremos ceder às pressões dos últimos dias. Uma coisa é certa, fique tranquilo com relação ao juízo de Deus, que eles não são sobre nós, eles não virão sobre nós. A questão é, nós precisamos vencer as pressões que estarão contra nós, por intermédio do anticristo e seu império, nos últimos dias. Então, esses que não cedem às pressões, esses vencem, e ao ponto que eles não amam nem as suas próprias vidas e podem morrer tranquilamente por isso, com a certeza de que algum tempo depois Jesus retorna, ressuscita cada um deles, e eles vencerão aqueles que os mataram. Isso é vitória. Alguma pergunta? Não? Então vamos finalizar essa parte aqui. Mais um pouquinho. Um próximo ponto é inicia-se o movimento das nações em direção a Jerusalém e Israel, preparando-se para a futura batalha do Armagedon, e Israel recebe provisão milagrosa de Deus. Todos esses pontos em negrito que eu estou trazendo para vocês é o que começa a partir da grande tribulação, tá? Então, a partir da grande tribulação, as nações e os seus exércitos já estarão indo em direção ao Armagedon, aquele chamado Vale de Megido, né? Estarão indo para lá para se ajuntar para a batalha final. Tá? Então vai ter um grande êxodo de tropas militares indo para aquele lugar. Quem já foi em Israel deve ter visto aquele vale enorme, né? Ali que os exércitos do anticristo vão repousar. Vai ser o QG do anticristo ali. Zacarias 12:3. Naquele dia, que é o dia do Senhor, farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que a erguerem serão gravemente feridos, e ajuntar-se-ão contra ela todas as nações da terra. Quantas nações contra Israel? Todas as nações. Zacarias 14:2. Pois eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Israel. Quem que ajunta? Deus precisa cumprir, então ele faz com que as nações, ele dá permissão para que o anticristo e o falso profeta venham persuadir as nações para que elas se voltem contra Israel.
Aqui a gente vê, gente, o domínio de Deus sobre todas as coisas, a soberania de Deus sobre todas as coisas. Deus vai arquitetando tudo, é o general de guerra, né, ele tem a sabedoria para poder colocar as suas tropas nos lugares certos e o momento em que ele vai vencer a batalha. Próximo, Satanás perseguirá e buscará aniquilar o povo judeu nesses últimos dias, como revela Apocalipse 12, do 12 ao 17, e o Senhor irá conceder proteção e sustento de forma milagrosa no deserto, assim como nos 40 anos que Israel peregrinou após o êxodo. Revelação 12, do 14 ao 16. E foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, e tempos, e metade de um tempo, ou seja, 3 anos e meio, fora da vista da serpente. E a serpente lançou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, para fazer com que ela fosse arrebatada pela corrente. A terra, porém, acudiu a mulher, e a terra abriu a boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. Então aqui mostra como Deus vai proteger o povo de Israel nesse período da grande tribulação. E obviamente está falando sobre o remanescente de Israel que confia em Cristo Jesus, ok? Vai haver uma grande pressão em Israel, o anticristo vai estar em Israel, e Deus vai conceder provisão aos santos, aos que seguem a Jesus no deserto, longe da vista da serpente, por isso que tem que ser tirado daquele lugar onde o anticristo vai estar, e Satanás também, que já vai ser lançado sobre a terra. Então ele vai inclusive enviar essa torrente de água, e Deus vai fazer com que a terra engula essa água, mostrando a proteção que Deus tem sobre os santos. Então a provisão que está falando aqui no deserto é inclusive o sustento, já que todo o sistema vai estar debaixo de um domínio econômico do anticristo. Então a igreja, os santos, o remanescente de Israel, eles vão provar de sustento milagroso que vem de Deus, não estando sujeito a essa compra, a essa sujeição de economia que foi governada pelo anticristo nos últimos dias. Então muitos, para poder comprar, vender, a gente sabe que vão precisar adorar a besta, vão ter que ser marcados para isso, mas os santos não vão passar por isso, eles vão ter sustento milagroso, como a gente já viu acontecendo na história de Israel, quando migrou, né, do Egito para a Terra Prometida, e como Deus conduziu o seu povo. O anticristo, ele receberá a autoridade de Satanás, Apocalipse 13, 2, para atacar e perseguir os cristãos que estão do lado de Israel. A igreja e Israel serão o alvo do inimigo, ok? Novamente, a gente tem que sempre visualizar aquilo que João recebeu, né? Homens de todas as tribos, povos, línguas e nações diante do Cordeiro, aqueles que vieram da grande tribulação. Então não é um texto que fala somente sobre o que acontece com Israel, mas todos os santos que seguem a Jesus, todos os seguidores, discípulos de Jesus verdadeiros, tá? Um último ponto. No final deste período, Israel terá seu poder de defesa destruído, dependendo unicamente da intervenção divina. Vai chegar esse tempo. Hoje, Israel tem alguns amigos, né? Oi? Vai chegar sim, sim. Como o texto diz, né? Até que todas as nações se reúnam contra Israel. Então vai chegar um momento em que Israel, ele não vai mais ter força de defesa, nem amigos, nações amigas, e as suas defesas também vão sucumbir diante do anticristo, tá bom? Vamos ler alguns textos aqui, Mateus 24, 22. E se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias, tá? Esse texto de Mateus 24 tanto remete ao povo judeu, remanescente, o povo de Israel, como também aos santos, tá? A gente está lendo em Mateus 24, eu trouxe só um texto, mas quando a gente lê o contexto de Mateus 24, está falando sobre todos os que seguem a Jesus. Daniel 12, 6 e 7. Quanto tempo haverá até o fim dessas maravilhas? Isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, o final da grande tribulação. E quando tiverem acabado de despedaçar o poder do povo santo, cumprir-se-ão todas essas coisas. Então o poder do povo santo, né,
o poder de defesa, ele vai ser despedaçado. Eles não vão ter mais condições de se defender. Hoje vocês bem sabem, né? O melhor sistema de defesa do mundo vem de Israel. Né? Eu mesmo, quando eu fui para Israel, foi uma coisa de louco. Uma semana antes, tinham lançado 200 mísseis da faixa de Gaza em direção a Jerusalém. Eu penso, né? Passagem comprada. Assim, semana que vem estou indo para lá, com minha esposa, com meu filho, tudo. E uma semana antes tinham enviado 200 mísseis da faixa de Gaza. Sabe quantos que entraram no espaço aéreo? Nada. Todos eles foram destruídos. O sistema de defesa de Israel é muito sofisticado, só que vai chegar o momento em que eles não terão mais defesa. E quando eles não tiverem mais ninguém para protegê-los, nem mesmo pela força do braço deles, então nós vamos ver se cumprindo aquele que vem para libertar verdadeiramente Israel. Primeiro se levanta um homem com uma falsa paz, promovendo paz entre Israel e o Oriente Médio, que a gente bem sabe quem é. Só que esse mesmo homem, ele rompe o acordo de paz e agora ele vai contra Israel, querendo dominar Israel, sabendo que pouco tempo falta para ele. Então, o sentimento desse homem é que eu tenho 3 anos e meio pela frente para destruir esse povo, onde Jesus não tem onde mais governar, porque Jesus vem para governar sobre Israel e a partir de Israel. Então, a pressão sobre o povo de Israel, a pressão sobre o território de Israel vai ser muito grande, ao ponto de todos os exércitos do anticristo cercarem Israel. Então, eles não vão ter mais por onde fugir. E no vale do Meguido é onde os exércitos de Israel estarão acampados. Vamos continuar aqui? Zacarias 12:9. Naquele dia, o dia do Senhor, tratarei de destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. Então Deus permite que as nações vão em direção contra Jerusalém, e naquele dia, o dia do Senhor, o próprio Deus vai destruir as nações. É muito claro, nesse dia, o dia do Senhor, Deus vai tratar de destruir as nações. Então, quando as forças de Israel se extinguirem, quando eles não tiverem mais como se defender, Deus se levanta como o libertador de Israel e o destruidor das nações que se voltam contra Israel e contra Deus. Zacarias 14:2 e 3. Pois eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada. Olha o que vai acontecer: as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, e a metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o resto do povo não será exterminado da cidade. Então o Senhor sairá e pelejará contra estas nações, como quando pelejava no dia da batalha. Ok? Então o que vai acontecer com o povo de Israel, realmente quem estiver em Israel vai estar passando por maus bocados, meus irmãos. Mateus 24 fala sobre isso, né? Aqui a gente está vendo sobre o que vai acontecer com mulheres. Mateus 24 vai dizer que ai daquela que estiver grávida naqueles dias, né? Orem para que a fuga de vocês não aconteça no sábado, falando para o povo de Israel ali naquele sentido, porque literalmente eu tive em Israel, não sei se alguém de vocês já teve aqui, mas alguém teve em Israel, praticamente no sábado, literalmente para tudo, não tem nada funcionando, não tem transporte público, não tem táxi, não tem nada, não tem venda aberta, é tudo fechado. Eu estive lá nessa viração, sexta-feira, 18 horas, acabou. E quando eu estive lá, eu comecei a entender um pouquinho mais esse texto de Mateus 24. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no sábado, porque literalmente a nação para no sábado, né? Então, ele está falando assim, olha, esse dia de fuga vocês precisam literalmente correr. Para o povo de Israel, quando essas coisas estiverem acontecendo lá, vai ser um dia muito difícil. Ele fala, né, quem estiver no terraço, não desça para buscar sua capa e assim por diante, né? Então ele está falando aqui que vai chegar o momento em que as nações vão cercar Israel e a batalha final ela vai acontecer. Quando Israel não tiver mais como se defender, quando realmente Israel for dominada completamente, então o Senhor vem para lutar contra as nações e pôr fim a esse domínio contra Israel. Com as forças de defesa de Israel destruídas, Yeshua virá para salvar e reinar sobre o seu povo. Este será o momento da segunda vinda, que iniciará uma intensa batalha contra as hostes do anticristo, para retomar Jerusalém e estabelecer seu trono, que nós veremos mais à frente.
Então, quando Israel perder todo o controle, toda a sua defesa, Jesus, ele vem a esse mundo, ele retorna a esse mundo, a segunda vinda de Cristo, para então destruir o anticristo, destruir as forças do anticristo e libertar Israel desse cativeiro. Então, a única solução para o povo de Israel é a volta de Jesus Cristo. E o próprio povo de Israel sabe que o único homem que pode libertar eles é o seu Messias. A questão é que eles não reconheceram Jesus na sua primeira vinda e ainda eles estão nessa cegueira que não conseguem reconhecer Yeshua como seu Senhor. Mas naquele dia, quando Jesus Cristo rasgar os céus, todos eles verão a Yeshua, e reconhecerão ele como aqueles que eles tinham transpassado. Apocalipse 1 fala sobre isso, né? Eis que vem com as nuvens, todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e lamentarão as tribos da terra. Então esse vai ser um momento de grande glória em Israel, mas também de grande lamento, porque eles vão reconhecer que eles mataram o seu próprio Messias. Zacarias fala que vai haver um grande lamento na terra, como aqueles que perdem um filho primogênito. Lembra que aconteceu aquele lamento no Egito, quando os primogênitos foram mortos? Isso vai acontecer com o povo de Israel, quando eles reconhecerem que mataram o próprio Messias, né? Então pensa o lamento. E por esse lamento, por esse arrependimento, Paulo vai dizer em Romanos capítulo 11, que neste período todo Israel será salvo, por meio de arrependimento, e reconhecendo que ele é o Messias. O que vai acontecer com Israel? Salvação. Vai ser um momento glorioso, vai acontecer um avivamento realmente em Israel. Tem até um livro ali que fala sobre isso, sobre o avivamento de Israel, depois se quiser dar uma olhadinha ali. Ok? Alguma dúvida aqui? Eu quero mostrar para vocês uma imagem aqui, bem bacana, vamos ver se dá. Vamos ver se dá, só um momentinho. Era para dar, né? Foi. Ok. Isso aqui basicamente é a cronologia daquilo que é chamado o Dia do Senhor. O Dia do Senhor, ele é um dia amplo. Ele não acontece em um dia específico. Eu busco interpretar esse dia como o que acontece a partir da grande tribulação, quando Deus começa a enviar os seus juízos e se conclui até o final do milênio. Porque o Dia do Senhor, ele caracteriza a purificação de todas as coisas e a restauração de todas as coisas. Quando Deus vai colocar todas as coisas em ordem e preparar a terra para que ela receba no final do milênio a nova Jerusalém. Ok? Então a gente vai ver o que a gente estudou bastante no intensivo, o princípio das dores, lá em verde, lá em cima, tá? E ali a gente tem todos os indicativos do que vai acontecer. Falsos cristos, guerras, revoluções. Depois eu vou mandar para vocês essa imagem, tá? Fiquem tranquilos. Depois a gente dá ou monta um grupinho no WhatsApp rápido para mandar a imagem, ou manda por e-mail de vocês. Então a gente vai ter o princípio das dores. E ali em lilás, ali embaixo, é lilás que vocês estão vendo ali? Complicado, quem é daltônico vê de uma cor. Esse rosinha aqui, lilás, é a tribulação de 7 anos. E ela está dividida em duas partes. A primeira parte, crescentes dores, que são os 3 anos e meio. E depois, a grande tribulação, com todos os indicativos que a gente está estudando aqui. Ali naquela imagem, está tudo explicadinho ali. Falsa paz, Babilônia, sacrifício no templo, apostasia, início da colheita. E o que a gente estudou agora? O que a gente estudou agora? A grande tribulação. A abominação da desolação, que é quando o anticristo se manifesta e ele rompe o acordo de paz. Tá? Esse é o início da grande tribulação. A gente vai ver Miguel expulsando Satanás. Nós vamos ver as 2 testemunhas mártires e os 144 mil selados. Nós vamos ver os santos protegidos da ira. Cada um desses indicativos com texto bíblico, referência bíblica embaixo para vocês. Vai haver o aumento de perseguição e martírio. Vai acontecer também a preparação das nações para a batalha do Armagedon. E então, o findar das forças de Israel. E por fim, a abertura de 7 selos e o tocar das 7 trombetas, que é o que a gente vai estudar agora. Tá?
7 selos e 7 trombetas, eles vão acontecer no período que é chamado a Grande Tribulação. Então eu trouxe para vocês agora todos os indicativos, todas as perspectivas que vão acontecer nesse período. E agora nós vamos visualizar esse período com aquilo que João viu sob selos e trombetas, que serão os juízos de Deus liberados sobre a terra. Então a gente conseguiu ver um panorama geral do que vai acontecer nesses dias, nesses 3 anos e meio. A abominação, a perseguição contra os santos, o início do juízo de Deus, que ali inicia-se esse termo chamado Dia do Senhor, começa na Grande Tribulação, que é quando Deus começa a tratar a terra com juízo, quando Deus começa a trazer a sua justiça sobre a terra. E depois de a gente entender essa perspectiva, agora nós vamos ver especificamente os juízos de Deus sendo liberados nesse período da Grande Tribulação. Então, quando que começa a abertura dos selos? Início da Grande Tribulação. Vamos lá? Depois vocês vão ter essa imagem, só para vocês poderem visualizar. É legal quando a gente visualiza, né? A gente entender a cronologia. Por que eu falo que é uma cronologia? Por que eu coloquei em ordem? Porque esses acontecimentos vão acontecer progressivamente, tá? Não vão acontecer de forma salteada ou fora de ordem. É um ponto após o outro, tá? Então agora a gente vai voltar a estudar sobre esse período ali, chamado a Grande Tribulação, que são os últimos 3 anos e meio finais desse período de tribulação, tá? Vamos lá. O liberar dos selos está em Apocalipse 6, 8 e da trombeta, que é Apocalipse 8 e 11. Você vai ver que tem um intervalo entre esses textos. Por quê? É muito legal como se desenvolve o livro do Apocalipse. Mais para frente, quem sabe a gente pode estudar o desenvolvimento do livro do Apocalipse, né? Como foi escrito. Ele tem momentos cronológicos e ele tem momentos de explicação dos anjos para João. Então está acontecendo a cronologia, abertura de 7 selos. E aí acontece uma pergunta, como aquela pergunta que a gente viu ali. Quem são esses que estão diante de Deus com essas vestiduras brancas? Então houve uma pergunta e começa-se uma explicação do anjo para João sobre aquele assunto específico. E aí ele explica e depois continua-se a cronologia. A dificuldade que se tem com o livro da Revelação é justamente isso, que ele não é cronológico do início ao fim. Você vai ver, por exemplo, em Apocalipse 13, depois de falar sobre selos e trombetas, uma explicação sobre o anticristo e o falso profeta. Só que eles estão desde o início da tribulação e operando com força na Grande Tribulação, que são os últimos 3 anos e meio. Mas é legal como funciona o livro do Apocalipse, porque tem momentos em que os anjos estão parando o momento cronológico e explicando para João o que está acontecendo ali. Então é legal. Depois eu posso passar para vocês exatamente os capítulos que são cronologia e os capítulos que são explicações dos anjos. E eu quero que vocês leiam depois em casa o livro do Apocalipse com essa perspectiva. Se vocês puderem, escrevam nos capítulos quando inicia a cronologia e quando termina ela, e quando começa a explicação e quando termina a explicação, que vocês vão ter talvez um pouquinho mais de clareza para estudar o Apocalipse. Tá bom? Vamos avançar? Aqui você já tem esses textos, tá? Sobre os selos e as trombetas. Então, entre esses textos estão as explicações. Mas depois eu passo para vocês a lista também. Depois de vermos os acontecimentos e tendências da Grande Tribulação, iremos ligá-los ao liberar dos selos e trombetas contidos no livro da Revelação, que também compreende este período de 3 anos e meio antes do retorno de Jesus. Selos e trombetas acontece antes da volta de Jesus, o que quer dizer que as taças da ira serão derramadas depois da volta de Jesus. Às vezes talvez você já interpretou que selos, trombetas e taças acontecem antes de Jesus voltar. Não, as taças da ira são liberadas pelo próprio Jesus na terra. A gente vai estudar sobre isso mais para frente. Deve ser considerado que estes eventos acontecerão em parceria com a igreja, que não será sofredora, pois não é destinada à ira. 1 Tessalonicenses 5:9 fala sobre isso. Mas sim uma auxiliadora na terra, engajada em oração, devoção, perseverança e amor por Yeshua, ou Jesus. Revelação 5:8. Logo que tomou o livro,
os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo em cada um deles uma harpa e taças de ouro cheia de incenso, que são as orações dos santos. A igreja terá, deixa eu desligar aqui. A igreja terá um papel importantíssimo nessa parte crucial do plano de Deus, permanecendo ao lado de Israel, lhes causando um ciúme positivo. Isso aqui está escrito lá em Romanos, capítulo 11, que fala que os gentios vão alcançar sua plenitude e vão causar um ciúme em Israel, ok? Compondo a grande comissão, que desencadeará a grande colheita desde o início da tribulação, e sendo purificada à medida que for perseguida por causa da sua fé. Então isso aqui vai acontecer, é o papel da igreja. Então não tem como a igreja não estar num período como esse, porque o papel dela é importantíssimo no período da grande tribulação. Ok? Os gentios, eles vão causar esse ciúme em Israel, eles serão a grande comissão, e a grande comissão é a pregação do evangelho em todas as nações para que venha o fim. E também vai iniciar uma grande colheita de almas. Com pregação do evangelho, existe colheita de almas. Estes eventos acontecerão de forma progressiva, um desencadeará o outro, e veremos a seguir o que acontecerá em cada juízo liberado na grande tribulação. Ok? Até aqui. A gente não vai entrar, não dá tempo de a gente entrar nos selos, mas eu queria que vocês pudessem visualizar isso agora. A partir da próxima aula a gente vai estudar selos e trombetas, tá? Entendendo como a terra vai estar funcionando na grande tribulação. A gente já viu a primeira parte da tribulação e agora a gente estudou o final. Agora nós vamos linkar o que João viu em detalhes sobre os juízos de Deus acontecendo na grande tribulação. Então o primeiro selo que nós vamos ver na próxima aula é o início da grande tribulação. O início, quando o anticristo ele se assentar, né, ele rompeu o acordo de paz, ele assumiu o lugar em Israel, é quando se abre o primeiro selo. Então Deus começa a entrar em juízo com a terra com a abertura do primeiro selo, e aqui nós vemos o próprio papel do anticristo sendo até mesmo um servo de Deus, um instrumento de juízo de Deus sobre a terra. Ele será julgado também depois, mas ele também vai funcionar como é que eu posso usar a palavra? Ele literalmente vai ser um servo de Deus, como a gente já viu acontecendo com Nabucodonosor, com Ciro, que eram homens que não serviam a Deus, eles eram pagãos, não eram santos, mas eles foram usados por Deus para entrar em juízo até mesmo contra o povo de Israel naquele tempo. Deus estará também nesse período entrando em juízo com o povo de Israel, pela incredulidade, por não acreditar realmente em Yeshua como Messias. O povo de Israel precisa passar por isso, assim como Deus fez em toda a história bíblica, né? Usou do Egito para que o povo de Israel também entrasse em cativeiro e pudesse se arrepender dos seus pecados. Também o anticristo vai ser usado para isso. Então a gente vai ver o início na próxima aula, a abertura dos selos, como o anticristo se manifestando. Então a gente entendeu as perspectivas da grande tribulação, e a próxima aula nós vamos entrar nos pormenores do que vai acontecer com selos e trombetas, posteriormente a volta de Jesus. Com a volta de Jesus, o início da comitiva da vinda de Jesus e o derramar das 7 taças, para então destruir Babilônia, anticristo, falso profeta, adoradores, e colocar Satanás no abismo, que é a prisão dele durante 1000 anos. Ok? Rapidamente, algumas perguntas sobre esse período. Talvez você queria entender um pouquinho sobre essa questão da cronologia, onde que se encaixa cada fato desse que a gente estudou, ou se tiver ok para vocês, a gente finaliza a aula. Alguma pergunta? Teve alguma pergunta do pessoal? Não? O pessoal está entendendo tudo na live? Alguém tem algum questionamento? Não? Podemos encerrar então? Vamos ficar de pé. Quando a gente começa a ver que até aqueles que são denominados maus diante de Deus, eles também estão cumprindo o seu papel na história, isso foi uma chave, uma abertura de olhos para mim quando eu comecei a estudar mais profundamente o fim dos tempos. A gente sempre via a questão negativa e via a igreja como derrotada nesse período, né?
E agora a gente vê que o próprio Deus já decretou o que vai acontecer com esse lado mal da história, anticristo, falso profeta e tal, o que mostra a soberania de Deus sobre tudo isso. Então Deus já deu detalhes de como vão acontecer as coisas por meio deles e o que vai acontecer com eles depois, o julgamento que virá sobre eles, a prisão de Satanás e tudo mais. E a gente precisa ver o nosso Deus como soberano sobre tudo isso. E se nós estivermos diante de Deus, debaixo do governo de Deus, sendo conduzidos por Deus nos últimos dias, nós de forma alguma vamos estar desinstruídos ou vamos estar com medo dessa época. Pelo contrário, nós vamos estar cheios de esperança pelo que vai acontecer, porque tudo isso culmina na vinda do Senhor Jesus Cristo, no glorificar dos nossos corpos, e então nós estaremos reinando com Cristo pelos séculos dos séculos. A vitória futura ela é grandiosa, mas a gente precisa passar por alguns processos para que a gente possa alcançar essa vitória futura. E é assim que o nosso Deus trabalha. Amém? Vamos fechar nossos olhos? Amém, Deus, obrigado por essa noite, obrigado por abrir um pouco mais os nossos olhos a respeito desse período final da terra que em breve nós viveremos. Obrigado pela oportunidade de nós nos aprofundarmos nas Tuas Escrituras. Eu peço para que o Senhor continue abrindo os olhos do nosso entendimento, que nos conceda o Seu Espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento de quem Jesus Cristo é, o pleno conhecimento do Messias Jesus. Oro para que as fortalezas que foram colocadas em nossa mente venham ser rompidas pelo poder da Tua Palavra e que a Tua Palavra venha ser aquilo que nos conduz para a vida eterna, Senhor. Nós deixamos de lado, Senhor, nosso coração duro para que ele venha a ser moldado pelas Tuas Escrituras, pelo Teu Espírito Santo e que nós venhamos nos colocar nesses dias como uma igreja que ora, uma igreja que é devota ao Senhor, uma igreja que é apaixonada por Ti, que deseja o retorno do Teu Filho Jesus, não com medo, mas cheia de esperança por esse grandioso dia, o dia em que o Senhor vai colocar fim à iniquidade, fim à maldade, fim à dor e vai secar dos nossos olhos toda lágrima, Senhor, desse período. Obrigado, Jesus, por nos conduzir como Tua igreja, por nos fazer a Tua igreja, e nós pedimos isso a Ti, seja o cabeça sobre nós, venha nos conduzir em tudo que o Senhor deseja, e nós nos submetemos à Sua liderança, nos submetemos ao Seu governo, para a Tua glória, Jesus, amém e amém. Amém, gente? Quem quiser tem mais um cafezinho lá no final, se tiver, tem um cappuccino também, e eu estarei mais alguns minutos ali nos materiais, se você quiser adquirir algum livro. O que eu falei sobre Israel, se você quiser aprender mais, o nome do livro é o Avivamento, a Chave para o Avivamento de Israel, e também tem um outro que fala sobre o Mistério da Oliveira, e um terceiro que fala a Igreja e Israel no Novo Testamento. Esses 3 livros vão